Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um OAB Entrevista. Fique com a gente, já estamos no ar. Nesta semana, celebramos o dia da promulgação da primeira Constituição Republicana. Há 130 anos, o Brasil substituía a Constituição monárquica do país. Uma conquista e tanto, que a gente relembra agora. O grande legado da Constituição de 1891, que completa exatamente no próximo dia 24 de fevereiro 130 anos, foi ter instituído um governo de leis e não de homens, na melhor tradução do que seja uma república. Aliás, expressão cunhada das grandes contribuições que John Adams, como fundador da nação americana, estabeleceu nos Estados Unidos por ocasião da votação e da aprovação da Constituição Americana de 1787. Então, essa construção da República significou a construção de um regime de natureza democrática. Os americanos, aliás, não usavam a expressão democracy, usaram a expressão república, e nela se continham as práticas democráticas. Rui, conhecedor profundo do sistema inglês, do sistema americano, trouxe toda essa contribuição para a Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, instituidora da chamada Primeira República, que mais tarde veio a ser reconhecida ou chamada de República Velha, quando em 1930 ocorreu a Revolução Getulista, também historicamente conhecida, quando se procurou transformar o regime liberal instituído pela República na Constituição de 1891 em um regime social. Quer dizer, uma república democrática de índole liberal procurou se transformar numa república democrática de índole social a partir de 1930. Então, eu sintetizando, eu diria que, ao comemorar 130 anos de promulgação da Constituição de 1891, nós temos que reconhecer que a grande contribuição que essa Constituição trouxe foi a instituição de um regime republicano de natureza federalista e voltado a práticas democráticas, ainda que de cunho liberal. Por exemplo, à época se instituiu o princípio da separação de poderes, os poderes estavam submetidos a um regime de checks and balances, como ocorria com a Constituição Americana, de freios e contrapesos. Instituiu-se, inclusive, a separação entre Igreja e Estado, extinguiu-se o poder moderador, que era concentrado no imperador na vigência da Constituição de 1824, e aí nós passamos a ter um regime de índole democrática de natureza liberal. Tudo sob a inspiração do grande Rui Barbosa. O Conselho Federal da OAB realizou um evento virtual para apresentar ações e debater temas da gestão e inovação para a advocacia. O talk show CG Talks, Planejamento Estratégico para Advogados, foi o primeiro de uma série de 10 eventos que serão realizados ao longo deste ano. Nós iremos convidar profissionais do mercado jurídico para falar sobre dos temas mais palpitantes aí para a advocacia, para a atuação de advogados e advogadas, para que a gente possa trazer conhecimento, experiência e compartilhar vivências para quem nos assiste, né? O CG Talks ele vai ser mais do que uma série de webinars, pois a cada episódio nós teremos um infográfico com todas as informações mais importantes discutidas no evento. Então, quem está nos assistindo fica com o material para ser utilizado posteriormente. E no final do projeto, no final dos 10 episódios, esses infográficos serão parte de um e-book para que todos os participantes possam rever todos os conceitos que a gente falou ao longo do ano,
para aprofundar nas suas pesquisas, traçar bons projetos para a sua advocacia e assim a gente ter aí a nossa participação e a nossa colaboração para a advocacia erguer cada vez mais o seu nível profissional, a sua condição de competitividade, e com isso a gente vai dar a nossa parte nesse bocado aí de tantos desafios no ano pós-pandemia, né? Mas e aí a execução, né? Então, quais são as metodologias que a gente pode utilizar? Para o escritório, isso sempre foi uma dificuldade, né? De acompanhar isso. Então, a gente cria indicadores, meta, para ir acompanhando realmente o planejamento ao longo do ano, porque não é só naquele dia que você planeja. Ele vai acompanhando a execução e todas as ações, seja ela assim, a menores possíveis, que você nem imagina que precisa de uma atenção, ela tem que estar alinhada com o planejamento. Claro que oportunidades vão surgir, né? Que você vai pensar, peraí, isso não está no meu planejamento, mas vale a pena a gente seguir com essa oportunidade, porque é interessante desse jeito. Obviamente, essas questões surgem. Mas o ideal é que você consiga realmente executar e estar se lembrando do seu planejamento o tempo todo, né? O principal aí seria o propósito, né? A gente tem missões, valores, princípios, tudo isso é super importante, mas quando surgem essas questões que estão fora do nosso planejamento, a gente tem que pensar. E o propósito, está alinhado com o propósito do escritório? Quando eu acordo todos os dias de manhã e vou trabalhar, por quê? O que é que eu quero desenvolver? O que é que eu quero criar? Quem eu quero ser? Então, se tiver alinhado com o propósito, a gente consegue fazer isso. Mas, obviamente, somos engolidos pelo dia a dia, pela operação, pelo contato com o cliente, pelas decisões, enfim, por tudo isso que terminam engolindo, e aí a execução do planejamento fica um pouco de lado. Então, para mim, é uma questão que precisa de atenção, que a gente precisa estar debaixo do braço, sabe, com o planejamento, precisa estar colocado na parede, fundo de tela de computador, a gente precisa estar se lembrando constantemente disso. Programa Anuidade Zero. Um benefício para você, advogado ou advogada de todo o país, que realiza a transação nos estabelecimentos parceiros ou lojas virtuais participantes do programa. É muito fácil. Você compra e acumula pontos que podem ser convertidos em desconto no valor da sua anuidade. Quer entender como funciona? Acompanhe o vídeo. Vamos aprender a comprar e acumular pontos em lojas virtuais? É muito fácil, veja só. Na página anuidadezero.oab.org.br, o primeiro passo é clicar no botão Entrar. Preencha com seu CPF e senha. Você vai encontrar dezenas de lojas parceiras. Para obter informações sobre qualquer uma delas, clique no botão Consulte regras e condições. Você vai poder conferir informações sobre a loja, regras e detalhes específicos de acúmulo de pontos e qual a pontuação que será acumulada em cada compra. Clique no banner e você será redirecionado para a loja parceira. Já no site da empresa, você realiza sua compra normalmente. É recomendado que antes de realizar a compra, o seu carrinho esteja vazio. Além disso, para garantir que a compra seja reconhecida e pontuada, não utilize as setas de retorno e avanço do seu navegador de internet. Uma vez que a compra for concluída e finalizada, ela será apresentada no seu login do Anuidade Zero como pontos pendentes em até 5 dias. A confirmação será em até 90 dias pelo parceiro. Mas atenção! Hotéis possuem um prazo diferente de confirmação. Ela pode ocorrer em até 90 dias após o check-out. É muito fácil. Participe, acumule, economize. Programa Anuidade Zero. A OAB Nacional repudiou de forma veemente os ataques sofridos por 2 advogadas que teriam sido vítimas de difamações e ameaças por parte de um médico em uma rede social. A postagem, Ricardo Santos Loureiro anuncia que as advogadas estariam na lista de fazedoras de crianças tristes e afirma que a advogada Cláudia Paranaguá pagaria por sua atuação profissional em uma demanda familiar. Para a ordem, tais colocações, além de demonstrarem desrespeito com as advogadas, ratificam uma visão distorcida e equivocada da advocacia. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa sempre perceber é como a advocacia tem um papel, uma função essencial à justiça. As partes no processo precisam ter direito à ampla defesa, ao contraditório
E quem garante isso é o advogado, é a advogada. E a doutora Cláudia e a doutora Isabela estavam, na verdade, e fazem isso no processo, a defesa da cliente delas. E a parte adversa, insatisfeita, tendo vista, enfim, né, com o resultado do processo, mas isso não tem a ver com o trabalho da advogada, resolveu atacar o trabalho das advogadas, com ofensas pessoais, ofensas à honra, à dignidade dos colegas, inclusive com trocadilhos com nome, nas redes sociais, distorcendo o Instituto da Alienação Parental e atacando as colegas no exercício da profissão. A doutora Cláudia e a doutora Isabela estavam apenas fazendo a defesa da cliente delas, a melhor defesa possível, que é tudo que a gente quer quando a gente contrata uma advogada e um advogado, e a parte, né, adversa, insatisfeita ali, enfim, né, com o resultado do processo, resolveu canalizar ali a insatisfação, atacando e projetando toda a raiva dele contra as doutoras Isabela e doutora Cláudia, proferindo ofensas e ataques. Eu prefiro, inclusive, nem repetir aqui, né, o nível das ofensas e dos ataques, inclusive equivocados sobre o próprio direito de família, sobre o próprio instituto mesmo, do que vai caracterizar a defesa, do que vai caracterizar efetivamente a própria compreensão de qual é o papel do advogado e do que é efetivamente o trabalho do advogado no direito de família. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Voltamos. Obrigado pela sua companhia. Neste bloco, nós vamos tratar de um assunto de responsabilidade de todos: o respeito e a empatia pelo próximo, principalmente as pessoas com deficiência. Sobre esse assunto, nós conversamos com a farmacêutica Tamires Borges, mãe do Gabriel, de apenas 7 anos de idade, que possui a síndrome de Asperger, um espectro do autismo. Para ela, mesmo em pleno século XXI, ainda é comum ver por aí o descaso voltado ao filho, seja por pessoas ou instituições. Tamires, você me contava sobre uma negativa do plano de saúde em que você precisou acionar a justiça porque eles simplesmente não queriam pagar o tratamento do Gabriel. Exatamente. Desde que nós descobrimos o diagnóstico do Gabriel, nós sempre corremos atrás das terapias específicas, né, com especialistas na área para atendimento especializado no caso do Gabriel. E quando nós acionamos o plano de saúde, que nós já tínhamos, desde o nascimento do Gabriel, nós tínhamos o plano de saúde, eles nos negaram essa terapia específica. E aí nós precisamos acionar judicialmente o plano de saúde para que eles pudessem arcar com esses atendimentos. Você acha que o Gabriel sofre com as negativas, seja do plano de saúde, seja do relacionamento interpessoal ou de outras instituições que não entendem como se deve trabalhar de forma a dialogar com uma pessoa com autismo? Com certeza. Essa inclusão é muito importante. A gente vê em relação às terapias como era o Gabriel antes e como é o Gabriel hoje em dia. Depois de anos, né, ele tem 7 anos de vida, nós fechamos o diagnóstico com 4 anos. Desde os 4 anos que ele vem sendo acompanhado, ele é uma outra criança, era uma criança que não emitia nenhum som, e aos 5 anos ele começou a falar. Foi o maior presente da minha vida, foi ouvir primeira vez mamãe. E isso a gente vê vários preconceitos e dificuldades na sociedade em relação ao autismo. E na escola, a gente, ao contrário de relatos de mães, porque a gente acaba, né, entrando nesse mundo e conhecendo muita gente, eu não tenho nenhum problema em relação à escola que hoje o Gabriel estuda, porque eu corri atrás e eu sempre exigi tanto o atendimento das necessidades do Gabriel,
quanto o direito que ele tem de ter um monitor específico na sala ao lado dele, e é nesse atendimento do direito dele que eu consigo ver os ganhos e as evoluções do Gabriel. E isso é muito importante, e a gente vê que no dia a dia eles não têm esse direito assistido em todos os momentos. Discriminar pessoas com deficiência, entre elas os autistas, é crime previsto em lei, como ressalta a presidente da Comissão Especial da Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, Marla Mendes de Souza. O que tem acontecido constantemente agora é que a Justiça tem concedido em favor dos pais que o plano cubra. É obrigação dos planos de saúde, não pode ter nenhuma limitação. O autismo tem que ser coberto pelos planos de saúde e sem limitação. É muito interessante que os pais, que as famílias leiam a Lei 12.764, que fala da cobertura dos planos, do reconhecimento do autista como pessoa com deficiência. Então, assim, todos os direitos inerentes à pessoa com deficiência estendem-se ao autismo desde 2012, desde que foi promulgada a Lei Berenice Viana. Então, a Lei 12.764, ela fala disso. O que eu queria falar para os pais que querem ter um tratamento realmente adequado, ajuizem, nem que seja por meio de defensoria, às vezes não tem uma comissão específica no seu estado, às vezes é interior, mas busque a defensoria pública. No estado de São Paulo, existe uma defensoria forte nesse sentido, assim, temos defensores já conhecidos, como a doutora Renata Tibiriçá, mas, assim, já vem sido construída uma jurisprudência positiva. E, realmente, assim, o SUS, alguns locais têm, mas não tem a equipe multidisciplinar completa, porque precisa de neuropediatra, precisa de terapeuta ocupacional, precisa de fono, tem situações que indicam ecoterapia, psicomotricidade. Então, assim, eu acho que o plano de saúde é a melhor forma de você encontrar um profissional adequado, que consiga trabalhar bem com o seu filho, enfim, com o seu familiar. E a gente tem tido vários casos de sucesso em relação a ajuizamento de ações em desfavor dos planos de saúde e a favor das pessoas com autismo. A gente trata também do ajuizamento não somente para os planos de saúde, tem a questão da negação, que é um assunto muito importante a ser discutido, né, doutora? A negação nas escolas, a negação em outros contextos disciplinares. Tem, inclusive, passado na internet uma mãe que teve a matrícula do seu filho negada, né? É crime. A pessoa pode ser demitida e ainda pagar multa. Ela pode perder o cargo e ainda pagar multa. A escola não pode negar a matrícula. As pessoas têm que ter consciência, o autista tem uma lei específica para ele, que fala dos direitos dele, que é a 12.764 de 2012. A família do autista tem que andar com essa legislação no bolso, porque ela que contempla todos os direitos. O autista não só tem o direito à sala de aula, mas a escola tem obrigação de manter um assistente terapêutico se ele não tiver condições de ficar sozinho em sala. Por exemplo, a escola que meu filho estuda, ele não precisa de um assistente terapêutico, mas eles sempre colocam uma professora auxiliar, porque ele demanda mais atenção, entendeu? O autista ele tem um pouco de rigidez, tem o hiperfoco, tem as ideias fixas que ele não muda, então às vezes é muito difícil persuadi-lo. Então, para uma sala de aula que tem mais de 20 alunos, 30 alunos, fica difícil da professora manter a atenção de todos, a concentração e o aprendizado, se tem um aluno que tem dificuldades em aceitar determinados comandos, opiniões, que ele vai divergir, ou que ele pode ter crise se ele tiver alguma frustração. Então, é importantíssimo que isso seja cobrado nas salas de aula e que seja cumprido. Tem que denunciar mesmo.
E eu conheço escolas que sofreram denúncia e que hoje o autista é matriculado, ele já tem a pessoa da área de psicologia ou de pedagogia para acompanhar. Então, só denunciando que a gente vai conseguir realmente que isso mude, que essa realidade mude, entendeu? As pessoas não podem ter medo de sofrer, medo de se expor, porque se a gente não se expõe, a gente acaba escondendo nossos filhos em casa. E as pessoas precisam conhecer o que é o autismo. O autismo bem controlado, o autismo medicado, a pessoa tem uma vida praticamente normal. O que é necessário é que as pessoas aceitem o autista com as dificuldades que ele tem. Mas o autista, ele tem condições de passear no shopping, tem condições de assistir uma sessão de cinema, almoçar, jantar fora, mesmo o autista que seja não verbal. Quando eu descobri essa lei e os direitos que o Gabriel tem, isso mudou completamente, porque antes eu tentava que o Gabriel se adequasse ao mundo. E hoje eu tenho o direito de que o mundo se adeque ao Gabriel. E isso faz com que ele consiga levar as dificuldades e os embates dele diários com mais leveza e sempre com ganhos e evoluções no dia a dia mesmo. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!